milionário estava em coma há 10 anos, até que uma jardineira sussurrou algo em seu ouvido. Era um silêncio denso no hospital. O tipo de silêncio que você sente nas profundezas da alma. Leonardo Ferraz, o homem que havia sido um império vivo de poder e riqueza, agora estava imerso em um coma profundo. 10 anos. 10 longos anos em que seu corpo permaneceu imóvel, em que sua mente vagava em um vazio que ninguém sabia explicar. Ele era o magnata do setor imobiliário, mas ninguém mais se lembrava de seu nome com a mesma intensidade com que ele havia sido adorado na época de ouro. Sua fortuna, agora controlada por seu irmão, Marcos, não parecia significar muito em um mundo onde Leonardo não era mais nada além de uma sombra de si mesmo. O quarto onde ele estava, isolado da vida que um dia ele dominou, refletia a frieza e o desinteresse da família. Seus pais faleceram há anos e sua esposa, Clara, não sabia mais como lidar com a dor de ver o homem que amava completamente fora de alcance. Ela havia se distanciado, buscando consolo em outros lugares. Só restava o silêncio do hospital que se prolongava sem pressa de ser quebrado. Foi então que ela entrou. Camila. Camila era uma mulher simples, com um sorriso tímido e olhos que refletiam uma melancolia silenciosa. Ela era a nova jardineira contratada para cuidar dos jardins da mansão Ferraz. Seu nome não estava nos círculos de poder, nem nas páginas de revistas de fofoca, mas algo nela, algo misterioso, atraía olhares. Quando Camila entrou naquele hospital para trabalhar, sem saber, ela trouxe uma mudança. Ela não conhecia Leonardo Ferraz pessoalmente, mas o conhecia de longe. Sua avó havia sido jardineira na propriedade há muitos anos, e ela cresceu ouvindo histórias sobre o magnata adormecido e sobre os dias de prosperidade daquela casa. Camila não se intimidou com o fato de que o hospital onde ele estava era uma fortaleza de silêncio e dor. Ao contrário, ela sentia uma estranha conexão com o homem ali preso. A cada manhã, ela passava no quarto de Leonardo para regar as plantas, para limpar o que estava empoeirado. Mas o que ela fez naquele dia foi diferente. Ela se aproximou da cama, hesitou por um momento e então, com uma voz suave, quase como um suspiro, sussurrou em seu ouvido: "Você me prometeu que voltaria." No instante em que as palavras saíram de sua boca, algo impossível aconteceu. Leonardo mexeu um dedo. Era um movimento imperceptível, mas havia algo ali, algo que parecia um sinal, um suspiro da vida que voltava de um longo sono. Camila quase não acreditou. Ela ficou parada, olhando para ele, com o coração acelerado. O que ela tinha dito? Como poderia algo tão simples despertar em um homem que estava em coma há tanto tempo? Os médicos que haviam perdido as esperanças de qualquer recuperação disseram que era apenas uma coincidência. Mas para Camila, aquilo era um milagre. Ela sabia, lá no fundo, que aquela frase não era apenas um sussurro no ar. Havia algo profundo ali, algo que ela não podia explicar. E assim começou. Todos os dias, Camila continuava a visitar Leonardo. Ela conversava com ele, falava sobre o que estava acontecendo lá fora, sobre as flores que ela plantava no jardim e as músicas antigas que sua avó costumava cantar. E a cada palavra, sentia-se mais conectada a ele. Mas Leonardo, ou melhor, o que restava dele, não falava. Ele estava preso em algum lugar dentro de si mesmo, e ela não sabia o que o mantinha ali. No entanto, ela sentia que havia mais naquela história, algo que ela ainda não conseguia compreender. Enquanto isso, a vida de Marcos, o irmão de Leonardo, seguia em ritmo acelerado. Ele não se importava com o estado de saúde do irmão. Só o que queria era garantir que o império que ele havia herdado continuasse a crescer. O negócio de família prosperava, e ele estava pronto para tomar as rédeas de tudo, sem nenhuma interrupção. Mas havia algo estranho em sua atitude. Ele olhava de longe as visitas de Camila, e embora parecesse indiferente,
Algo em seu olhar demonstrava um desconforto oculto. Camila não sabia, mas estava começando a mexer em algo que nunca deveria ter sido tocado. O que ela dizia a Leonardo, o que ela sussurrava em seu ouvido todos os dias, começava a fazer com que as coisas se movessem. Ela não podia entender como, mas sentia que o segredo de Leonardo estava mais perto dela do que ela imaginava. O que ela não sabia era que sua presença naquele quarto não era uma simples coincidência. Sua história estava entrelaçada com a de Leonardo muito antes de ela ter sido contratada como jardineira. E logo, o destino iria revelar uma verdade que mudaria tudo. Nos dias seguintes, a rotina de Camila no hospital se manteve inalterada. Ela continuava visitando o quarto de Leonardo todas as manhãs, como uma promessa que ela não sabia como cumprir, mas que sentia profundamente. Algo em sua alma dizia que ele precisava dela ali. O silêncio entre eles, embora denso, estava começando a se transformar em algo mais. Cada palavra sussurrada, cada toque leve em sua mão, parecia gerar uma reação. Pequenos sinais que os médicos não podiam explicar, mas que para Camila eram claros como a luz do dia. O movimento de seu dedo no primeiro dia foi apenas o começo. Agora, às vezes, Leonardo respirava de maneira diferente. Ele parecia mais tranquilo. A cada respiração, o corpo dele, que antes estava rígido, começava a mostrar pequenos sinais de flexibilidade, como se estivesse lutando contra o torpor que o aprisionava. Os médicos, observando as mudanças, estavam perplexos, mas não disseram nada. Para eles, aquilo era uma mera coincidência. Mas para Camila, aquilo era mais do que uma chance. Era uma conexão, uma ligação que ela ainda não entendia, mas que sentia com a profundidade do seu ser. Aquela manhã, Camila estava nervosa. Ao entrar no quarto de Leonardo, ela notou algo diferente. Marcos, o irmão de Leonardo, estava lá. Ele estava de costas, olhando pela janela, aparentemente perdido em seus próprios pensamentos. Ao vê-la entrar, ele virou-se rapidamente, como se estivesse tentando esconder algo. "Camila, não sabia que estava aqui hoje", disse Marcos com uma voz fria, como sempre. Camila, desconcertada, hesitou. Eu sempre venho, Sr. Marcos. Eu só estou cuidando dele." "Sim, claro. Cuidando." Ele deu um sorriso falso e caminhou até a porta. "Eu não sei por que você ainda perde tempo com isso. Esse homem não vai acordar. Ele não tem nada mais para oferecer." Camila sentiu uma pontada de dor ao ouvir aquelas palavras, mas ela não respondeu. Em vez disso, permaneceu em silêncio e se aproximou da cama de Leonardo. Como sempre, ela segurou sua mão com suavidade e falou, como se estivesse conversando com um amigo. "Leonardo, eu sei que você pode me ouvir. Eu sei que há algo aqui. Algo que você está tentando me dizer. Eu só não entendo o quê." Ela sussurrou mais palavras, mais promessas, mais histórias sobre a vida que ele havia perdido e sobre o mundo que continuava girando ao seu redor. Cada palavra que ela dizia parecia tocar um ponto sensível em seu coração, como se o coração de Leonardo estivesse despertando lentamente. Ele, ainda inconsciente, estava reagindo à sua presença de maneiras que ninguém mais conseguia perceber. Camila não sabia, mas as palavras que ela estava dizendo eram mais do que apenas palavras de consolo. Elas eram chaves para abrir portas que haviam sido trancadas há muito tempo. No fundo de sua alma, algo sabia que a resposta estava mais próxima do que ela imaginava. Quando Marcos saiu do quarto, Camila respirou aliviada. Ele nunca compreenderia o que ela estava fazendo. Ele não acreditava em milagres. Para ele, Leonardo era apenas um corpo inerte, uma relíquia do passado. Mas Camila acreditava que havia algo mais do que todos podiam ver. Algo que só ela tinha a capacidade de despertar. Ela não sabia que, nesse exato momento, Marcos estava escondendo algo muito mais sombrio. Algo que ele temia que fosse revelado.
Seu comportamento estranho, suas palavras cortantes, tudo indicava que ele estava guardando um segredo profundo sobre seu irmão. E esse segredo, embora Camila não soubesse, estava prestes a sair à tona, mudando o curso de tudo. À noite, depois de mais uma visita, Camila se retirou do hospital, como fazia todos os dias. O céu estava limpo e estrelado, e uma leve brisa tocava seu rosto. Mas algo dentro dela estava inquieto. Ela sentia que estava em uma corrida contra o tempo. Algo grande estava prestes a acontecer. Mas o quê? Ela não sabia ainda. E naquela noite, enquanto se preparava para dormir, algo a fez acordar no meio da madrugada. Um pensamento, uma ideia, uma imagem que lhe ocorreu sem aviso. Ela se levantou rapidamente da cama, vestiu-se e saiu de casa. Algo dentro dela dizia que aquela noite seria diferente. Algo que ela precisaria descobrir para compreender a conexão que estava se formando entre ela e Leonardo. A cidade estava silenciosa, mas as ruas pareciam estranhamente iluminadas por uma luz suave. Camila caminhou até o hospital mais uma vez, sem saber exatamente por que estava indo. Seu corpo parecia guiá-la por algo que ela ainda não entendia. Ao chegar ao hospital, ela foi direto ao quarto de Leonardo. A porta estava entreaberta. Ela entrou, respirando fundo, e olhou para o homem na cama. Seus olhos estavam fechados, mas algo nela dizia que ele estava mais perto do que nunca de acordar. Foi quando ela ouviu um barulho, um sussurro. "Camila, você está aqui?" Era uma voz fraca, rouca, como um eco distante. A voz de Leonardo. Camila ficou paralisada. Ela olhou para ele e os olhos dele começaram a se mover lentamente. Finalmente, depois de tanto tempo, ele estava acordando. Aquele momento foi mágico, como um milagre de vida. Você me ouviu, ela disse, quase sem acreditar. Leonardo abriu os olhos lentamente, fitando-a com uma expressão de confusão, mas também de alívio. Algo estava mudando dentro dele. O tempo parecia ter parado, e tudo o que importava era aquele instante. "Eu nunca te deixei ir", ele sussurrou, sua voz tremendo de emoção. Camila sentiu as lágrimas rolarem por seu rosto. Era a primeira vez em anos que ele falava. Mas suas palavras misteriosas, indicavam que algo muito mais profundo estava acontecendo do que ela poderia imaginar. A manhã seguinte chegou com uma sensação de desconforto e expectativa. Camila não conseguia parar de pensar nas palavras de Leonardo durante a noite. Ele não só havia acordado, como também parecia estar ciente de algo que ela não conseguia entender completamente. Seu rosto ainda estava marcado pelo longo período de coma, e seus olhos, embora nublados pela confusão, brilhavam com um tipo de clareza que Camila não podia ignorar. Ela entrou no hospital mais cedo do que o habitual, como se fosse uma rotina que seu corpo já reconhecia. Quando ela se aproximou da porta do quarto de Leonardo, uma estranha sensação tomou conta de seu peito. Algo estava prestes a acontecer, e ela podia sentir isso em cada fibra de seu ser. O que seria aquele mistério no qual ela se encontrava envolvida? Leonardo estava lá, como sempre, deitado. Mas agora ele parecia mais presente. A respiração dele era mais controlada, e sua expressão, ainda debilitada, agora parecia mais atenta. Camila se aproximou lentamente, sem querer quebrar a serenidade do momento. Ela sentou-se ao lado da cama, observando-o, tentando encontrar algo em seu rosto que indicasse mais do que apenas uma recuperação física. "Leonardo", ela disse com suavidade, Você lembra de algo? Qualquer coisa?" O silêncio que se seguiu foi denso, como se ele estivesse tentando organizar seus pensamentos, como se tivesse se perdido em um labirinto de lembranças que não sabia como acessar. Mas então seus olhos se abriram completamente, fixando-se nela. Havia um brilho, uma chama fraca, mas presente. Ele estava tentando comunicar algo, e o coração de Camila disparou com a expectativa.
Eu me lembro de algo, mas é confuso. Ele finalmente falou, sua voz ainda fraca, mas cheia de uma intensidade que a fez prender a respiração. Camila quase não conseguia acreditar nas palavras dele. Ele estava falando, e isso por si só era uma pequena vitória, um milagre que ela jamais esperaria vivenciar. Do que você se lembra, Leonardo? Ela perguntou, as palavras saindo com uma urgência silenciosa, como se ela temesse que a resposta fosse desaparecer no ar. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando relembrar o passado. Camila segurou sua mão, esperando ansiosa por qualquer coisa que pudesse ajudar a compreender o que estava acontecendo. Ela sabia que havia algo mais acontecendo aqui, algo que ela não entendia, e ele parecia a chave para tudo isso. Eu me lembro de um jardim, ele disse finalmente, sua voz trêmula. Eu estava em um jardim e alguém estava lá. Alguém me disse algo importante. Camila franziu a testa confusa. Um jardim? Como assim, Leonardo? O que você ouviu? Ele hesitou, seus olhos voltando-se para o teto como se procurasse por respostas que estavam além dele. Eu não sei. Eu não posso lembrar direito. Mas a pessoa dizia que eu não deveria esquecer o que aconteceu, que havia algo que eu tinha que corrigir. O que ele estava dizendo deixava Camila ainda mais desconcertada. Ela não conseguia entender a relação entre aquele jardim e o que ele estava vivendo. Mas as palavras dele não podiam ser ignoradas. Eles estavam começando a fazer sentido, mas ela não sabia exatamente de quê. Leonardo, quem estava lá? Quem era essa pessoa? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Ele se virou lentamente, os olhos fixando-se nos dela. Não sei, mas sei que você sabe, Camila. Você sempre soube. Não foi por acaso que você entrou na minha vida. Oh. Camila sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Como ele sabia disso? Como ele sabia que ela tinha estado ali desde o começo, sem desistir, mesmo quando todos ao seu redor duvidaram? Ele havia despertado de um coma de 10 anos, mas parecia saber coisas que ela mesma não compreendia. Eu não entendo, Leonardo, ela disse, sua voz quebrando com a emoção. Eu só queria que você acordasse. Leonardo a olhou profundamente e pela primeira vez desde que acordou, ela viu uma expressão de tristeza e arrependimento em seu rosto. Era como se ele estivesse perdendo algo, ou talvez estivesse tentando entender a extensão de suas próprias ações no passado. Eu sinto muito, Camila, ele disse com uma sinceridade crua. Eu sei que não posso mudar o que aconteceu, mas você sempre foi mais importante para mim do que eu sou capaz de expressar. Ela engoliu em seco, lutando contra as lágrimas que ameaçavam sair. O que você está dizendo, Leonardo? O que aconteceu? Por que você foi embora por tanto tempo? Mas antes que ele pudesse responder, a porta do quarto se abriu abruptamente e Marcos, o irmão de Leonardo, entrou. Ele estava visivelmente irritado, seu olhar fixo em Camila. O que você está fazendo aqui? Já é hora de dar descanso para ele. Ele não deve estar sendo sobrecarregado. Camila levantou-se rapidamente, seus olhos se encontrando com os de Marcos. Havia algo estranho em seu comportamento. Ele parecia estar evitando o olhar de Leonardo, e isso a fez sentir que havia algo mais por trás daquele desejo de manter o controle. Eu só estava falando com ele. Ele começou a lembrar de algumas coisas, disse Camila com a voz trêmula, tentando esconder a tensão que estava crescendo dentro dela. Marcos não disse nada por um momento. Apenas olhou para Leonardo, que ainda estava deitado na cama, seus olhos fixos no teto. Então ele virou-se bruscamente, sem dizer uma palavra, e saiu do quarto. Camila sentiu o coração bater forte. Algo estava errado. Marcos estava escondendo alguma coisa. Ele sabia mais do que estava deixando transparecer. Mas o que era?
O que ele não queria que Leonardo lembrasse? Ela olhou para Leonardo, que agora parecia estar mais relaxado, mas ainda com um ar de confusão no rosto. Apenas olhou para Leonardo, que ainda estava deitado na cama, seus olhos fixos no teto. Então ele virou-se bruscamente, sem dizer uma palavra, e saiu do quarto. Camila sentiu o coração bater forte. Algo estava errado. Marcos estava escondendo alguma coisa. Ele sabia mais do que estava deixando transparecer. Mas o que era? O que ele não queria que Leonardo lembrasse? Ela olhou para Leonardo, que agora parecia estar mais relaxado, mas ainda com um ar de confusão no rosto. Era óbvio que ele ainda estava tentando entender a totalidade do que havia acontecido. Mas Camila não podia esperar. Ela precisava descobrir a verdade, e isso significava investigar o passado. A resposta estava em algum lugar, e ela faria de tudo para encontrá-la. Ela se levantou, determinada. Eu vou encontrar as respostas, Leonardo. Eu prometo. A partir daquele momento, ela sabia que sua jornada estava apenas começando. E as respostas não viriam sem sacrifícios. Mas Camila estava pronta para enfrentar o que fosse necessário. Afinal, ela tinha o que mais importava: a verdade. A manhã seguinte chegou com um ar de inquietação. Camila acordou cedo, antes que o sol iluminasse completamente o horizonte. Ela sabia que a conversa com Marcos na noite anterior não fora um acaso, e a tensão ainda pairava no ar, como uma sombra ameaçadora. O irmão de Leonardo não queria que ela estivesse perto dele, mas por quê? O que ele estava tentando esconder? E mais importante ainda, o que exatamente Leonardo começara a lembrar? Camila se levantou e tomou um banho frio, tentando afastar as dúvidas que começaram a consumi-la. O que ela precisava agora era clareza. Mas para isso, ela precisaria descobrir a verdade sobre o que aconteceu no passado de Leonardo, antes de seu acidente. Uma verdade que ela temia profundamente. No hospital, o ambiente estava calmo, quase quieto demais para o gosto de Camila. Ela caminhava pelos corredores, absorvendo cada detalhe. O silêncio estava pesado, carregado de segredos que até agora haviam sido mantidos no mais profundo mistério. Quando chegou à porta do quarto de Leonardo, ela hesitou por um momento, sua mão pairando sobre a maçaneta. Algo dentro dela dizia que o que ela estava prestes a descobrir mudaria tudo. Ela abriu a porta lentamente e entrou. Leonardo estava acordado, seus olhos fitando o teto, como se estivesse tentando fazer sentido das imagens que dançavam em sua mente. Quando ele ouviu a porta se abrir, seus olhos se fixaram nela. "Camila!" ele disse, sua voz ainda fraca, mas cheia de uma necessidade silenciosa. "Eu preciso falar com você. Tem algo que eu não contei antes." Camila foi até a cama, seu coração disparando com as palavras dele. Ele estava falando de algo importante, algo que, provavelmente, explicaria as lacunas que pairavam sobre o que acontecera antes do acidente. Ela sentou-se ao lado dele e segurou sua mão, com a esperança de que o que quer que ele dissesse fosse o começo de suas respostas. "Eu estava com medo, Camila." Leonardo continuou, os olhos marejados. "Medo de perder tudo, e acabei fazendo escolhas erradas." Camila apertou sua mão, incentivando-o a continuar. "O que você está tentando me dizer, Leonardo?" Ele parecia hesitar, como se tivesse que reunir forças para revelar um segredo que poderia destruir tudo. Eu estava casado antes do acidente", disse ele finalmente, "com alguém que você conhece bem." O choque foi instantâneo. Camila sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. "Como assim? Eu conheço essa pessoa? Quem é ela?" Leonardo virou a cabeça, seus olhos cheios de dor e arrependimento. "Era a mãe do meu filho, Camila. E ela era você." Camila congelou. As palavras dele não faziam sentido. "O que você está dizendo? Eu sou a mãe do seu filho? Como isso é possível?" Leonardo desviou o olhar,
como se tivesse vergonha de olhar nos olhos dela. Eu sei que é difícil de acreditar, mas eu preciso que você ouça a minha história. Eu te amava, Camila. E o que aconteceu antes do acidente, tudo isso, foi um erro. Eu me afastei de você por medo, por culpa. Camila sentiu um turbilhão de emoções. A dor no peito, a confusão mental e o medo começaram a tomar conta dela. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de compreensão começou a surgir. Algo nele parecia genuíno. Algo em sua expressão dizia a verdade, mas ela ainda não conseguia processá-la completamente. Mas, o que aconteceu, Leonardo? Por que você se afastou de mim? Camila perguntou, a voz trêmula. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo forças para contar o que acontecera. Eu acreditei em mentiras, acreditei em pessoas que não deviam ter a minha confiança. Eu fui influenciado por eles, por isso me afastei de você e de nosso filho. Eu queria fugir da responsabilidade, daquilo que eu havia criado com você, mas não deu certo, tudo desmoronou. Camila se afastou um pouco, tentando processar o que ele havia dito. Seu coração batia forte, mas ao mesmo tempo, ela se sentia estranha, como se estivesse presa entre duas realidades. A mulher que ele dizia ser, a mãe de seu filho, e a mulher que ela era agora, uma mulher independente, que lutara por sua vida e por sua própria identidade. Eu não sei o que fazer com isso, Leonardo, ela disse, lutando contra as lágrimas. Eu preciso de tempo para entender tudo. Ele assentiu, compreensivo. Eu entendo, Camila. Eu sei que te machuquei. Eu sei que você não vai me perdoar tão facilmente, mas eu quero tentar. Quero tentar corrigir meus erros. Ela olhou para ele, sentindo a dor de seu pedido de perdão, mas ao mesmo tempo, uma dúvida ainda pairava no ar. O que mais ele estava escondendo? O que mais ela não sabia? Naquele momento, uma enfermeira entrou no quarto, interrompendo o silêncio tenso entre eles. Camila, temos um problema. A situação de Leonardo, ele precisa de uma transfusão de sangue imediata. O mundo de Camila pareceu parar por um segundo. Ela olhou para Leonardo, que já parecia ter uma expressão de cansaço profundo. Seu corpo estava frágil. E ela sabia que o tempo estava se esgotando. Ela não tinha mais escolhas. Ela precisava ajudar. Mas antes disso, algo dentro dela não podia ignorar o que estava acontecendo. Leonardo, ela disse, sua voz firme. Depois disso, vamos conversar mais. Eu vou descobrir a verdade. Eu prometo. Camila estava sentada no banco de plástico frio da sala de espera do hospital, seus pensamentos em completo turbilhão. Cada minuto parecia uma eternidade, enquanto ela aguardava notícias sobre a transfusão de sangue de Leonardo. Ela tentava processar tudo o que ele dissera a ela. O casamento, a mentira, o afastamento. Seu coração ainda estava confuso, mas, mais do que tudo, ela sentia a necessidade de entender. Precisa saber a verdade, mesmo que fosse dolorosa. Enquanto olhava para o relógio na parede, a porta se abriu com um som sutil. Era o médico que a chamava. Ele se aproximou com um semblante sério e a convidou para uma conversa privada. Camila, sem hesitar, seguiu-o até um escritório adjacente, onde ele lhe fez uma pergunta inesperada. Camila, você sabia que Leonardo tem mais uma filha? O médico perguntou com cautela. O ar parecia ter sido tirado dos pulmões de Camila. Mais uma filha? Ela nem sabia que ele tinha um filho, quanto mais outra filha. O que estava acontecendo com aquele homem? Não, eu não sabia. Ele nunca mencionou isso. O médico respirou fundo e explicou. Ela se chama Elisa. Ela foi dada para adoção, mas, aparentemente, houve um erro nos registros. A verdade sobre sua origem estava sendo escondida por pessoas muito próximas a ele. Acredite, Camila, isso é mais do que uma simples coincidência. O que está acontecendo com Leonardo é muito mais complexo do que imaginamos. Camila não conseguia compreender.
O que estava por trás dessas revelações? O que ele estava escondendo e quem mais estava envolvido? Antes que ela pudesse digerir as palavras do médico, uma enfermeira se aproximou com um relatório de exames. O estado de Leonardo era delicado, mas ele estava se estabilizando lentamente. Camila, porém, não conseguia focar apenas na recuperação dele. Ela precisava saber mais. Queria entender cada peça do quebra-cabeça que estava se formando em sua mente. Tudo o que ela achava que sabia sobre a vida de Leonardo estava agora em xeque. Camila retornou ao quarto de Leonardo, seus passos mais lentos do que antes. Quando entrou, ele estava deitado, com os olhos fechados. Ela hesitou, mas a necessidade de respostas falou mais alto. Leonardo, ela começou, a voz ainda suave, mas cheia de uma intensidade recém-descoberta. Eu preciso que você me conte tudo. Não posso mais viver com essas dúvidas. Ele a olhou com os olhos cansados, mas sua expressão era de sinceridade. Eu sei que está difícil, Camila. Sei que estou te pedindo muito, mas preciso que você me escute. Eu te amo, e só agora, depois de tudo, entendi o quanto te perdi. Te perdi também, Leonardo. Ela respondeu com firmeza. Mas não é isso que me preocupa agora. Eu preciso entender. Você tem mais uma filha, e eu não sabia disso. Quem é ela? O que aconteceu com ela? E, acima de tudo, quem mais está envolvido nesse segredo? Leonardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando organizar seus pensamentos. Depois, ele respirou fundo e começou a falar. Elisa. Elisa é minha filha com uma mulher que eu amava profundamente antes de você. Eu a perdi quando ela foi dada para adoção. Foi uma escolha errada. Não fui forte o suficiente para lutar por ela. Camila sentiu um aperto no peito. Então ela foi dada para adoção? Você não lutou por ela? Por que não me contou isso antes? Por que esconder? Ele parecia pesar cada palavra que dizia. Porque havia muita dor, Camila. Eu estava envolvido com uma série de pessoas. E elas me convenceram de que a melhor opção era deixá-la ir. Não tinha condições de cuidar dela, nem de você, nem de nós dois. Era como se eu estivesse lutando contra um fantasma, e o pior, as pessoas ao meu redor estavam me manipulando. Camila ficou em silêncio por um momento. Ela precisava entender as motivações por trás de cada ação dele, cada decisão errada. Mas, ao mesmo tempo, as peças do quebra-cabeça estavam finalmente se encaixando. Ela não podia mais negar o que estava vendo. E o que isso tem a ver com o que aconteceu no dia do acidente? Por que você não me contou a verdade? Leonardo olhou para ela com tristeza nos olhos. Porque, no fundo, eu sabia que se você soubesse, jamais me perdoaria. E eu não queria perder você. Eu queria que tudo fosse perfeito, que tivéssemos uma vida juntos sem os erros do passado, mas a vida não funciona assim. O acidente foi um reflexo da minha fuga de tudo o que eu deveria ter enfrentado. Camila ficou em silêncio por um tempo, absorvendo tudo. Ela sabia que ele não estava mentindo, mas a dor da traição, das mentiras e do abandono a fazia questionar tudo o que ela havia vivido. A confiança que ela tinha nele parecia ter se dissolvido, e a dor de ser deixada de lado em nome de uma vida que não existia mais era quase insuportável. Então você está me dizendo que toda essa mentira, tudo isso que você me contou, foi só uma forma de escapar da responsabilidade? De fugir da sua própria filha e de mim? Camila perguntou com raiva nas palavras. Não, Camila, não era isso. Eu estava tentando proteger todos, mas no fim, eu acabei me ferindo mais do que você. Ele a olhou nos olhos. Eu queria ser o homem que você merecia. O homem que você sempre acreditou que eu fosse. O ar estava pesado com a tensão entre eles. Camila sabia que suas palavras poderiam mudar o rumo de tudo. Ela tinha duas opções: continuar a viver com o homem que conheceu, ou seguir em frente, sem ele, e se afastar de tudo o que ele havia representado até então. Ela olhou para ele, seu coração partido,
mas algo dentro de si sabia que o caminho dela estava apenas começando. Eu não sei o que fazer com tudo isso, Leonardo. Eu não sei se posso confiar em você novamente. Eu não sei mais quem você é. Leonardo fechou os olhos e uma lágrima escorreu por sua face. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, ele havia perdido o mais importante. Ele havia perdido a chance de ser o homem que Camila merecia. E agora, ele teria que pagar o preço por suas escolhas. Camila caminhava lentamente pelos corredores do hospital, cada passo pesado e marcado por uma confusão emocional que parecia não ter fim. O que ela acabara de ouvir de Leonardo a deixou completamente desnorteada. Como ele pôde esconder algo tão importante por tanto tempo? Como pôde se afastar de sua filha e ainda pedir para ela confiar nele? Ela se sentou na pequena sala de espera, olhando pela janela, tentando encontrar algum tipo de clareza. O que ela deveria fazer agora? O homem a quem entregara sua confiança por anos estava, na verdade, envolvido em um turbilhão de segredos, e ela se sentia traída de uma forma que não conseguia processar. O telefone de Camila vibrou em sua bolsa. Ela o pegou, hesitante. Era uma mensagem de Elisa, a filha de Leonardo, que ela nunca soubera da existência até agora. A mensagem era simples, mas carregada de uma dor visível. Camila, precisamos conversar. O que Elisa queria? Como ela havia ficado sabendo de Camila? E, mais importante, o que ela tinha a dizer? Camila respirou fundo e decidiu responder. Claro, podemos nos encontrar amanhã. Em um café? A resposta de Elisa foi imediata. Sim, eu espero por você. O coração de Camila acelerou. O que ela esperava de uma conversa com a filha de Leonardo? O que Elisa queria revelar? Ela sentiu uma dor crescente no peito. A verdade estava começando a surgir, peça por peça, e o peso daquilo tudo estava começando a se tornar insuportável. Camila passou a noite em claro, remoendo tudo o que havia acontecido nas últimas horas. As palavras de Leonardo ecoavam em sua mente. Eu queria ser o homem que você merecia. Aquilo a abalava, mas ao mesmo tempo ela sabia que ele estava mentindo para si mesmo. Se ele tivesse realmente se importado com ela, não teria escondido tanto. Na manhã seguinte, Camila se arrumou e foi até o café onde se encontraria com Elisa. Quando chegou, encontrou a jovem sentada em uma mesa, os olhos sombrios e tristes, como se carregasse um fardo que não deveria ser dela. Camila hesitou antes de se aproximar, mas ao olhar para Elisa, algo dentro de si a fez tomar coragem. Ela precisava ouvir o que a jovem tinha a dizer. Elisa, começou Camila com a voz suave, mas cheia de incerteza. Eu não sei o que você sabe sobre mim, mas eu preciso entender. O que está acontecendo? Elisa levantou os olhos e por um momento parecia que ela estava prestes a quebrar. Eu sei que você foi enganada, Camila. Eu sei que Leonardo não contou a verdade sobre a nossa história. Mas acredite, ele não queria te machucar. Camila a olhou com perplexidade. Mas ele me machucou. Ele mentiu para mim. Escondeu de mim que tinha uma filha e tudo o que me disse foi uma mentira. Elisa balançou a cabeça. Não, não é assim. Leonardo teve suas razões. Quando você me disse que estava com ele, eu já sabia. Eu o vi sofrer por te perder, mas ele não sabia como se abrir para você. Ele não sabia como lidar com o passado dele, com as mentiras que ele estava carregando. Então, o que você quer de mim? Perguntou Camila, sua voz ficando mais firme. Ela estava tentando entender como Elisa estava lidando com tudo aquilo. A jovem parecia mais madura do que sua idade sugeria, mas havia uma dor nos olhos dela que refletia o peso de tudo o que ela já havia enfrentado. Eu quero que você me entenda, Elisa respondeu com a voz trêmula. Eu sou a filha dele, e eu o amo. Eu sei que ele errou, mas Camila, ele é um homem bom. Ele não sabia como lidar com tudo.
Ele te ama. Ele ama você de uma forma que ele nunca soube como demonstrar. Camila sentiu um nó apertar sua garganta. Ela queria acreditar em Elisa. Queria acreditar que ainda havia esperança para ela e Leonardo. Mas as mentiras ainda estavam muito presentes, como sombras que ela não podia mais ignorar. Eu não sei, Elisa. Não sei se consigo confiar nele novamente. Elisa suspirou. Eu entendo, mas o que eu posso te dizer é que ele está tentando. Não só com você, mas também comigo. Ele me procurou depois de anos e disse que queria conhecer a verdade, que queria me ajudar a encontrar minhas raízes. Ele não tem mais forças para mentir, Camila. Ele está cansado. Camila sentiu um peso se instalar em seu peito. Mas o que você quer de mim? O que eu deveria fazer agora? Você me chama para uma conversa, mas não me dá respostas. Eu ainda estou me perguntando se posso perdoá-lo. Eu ainda não sei como lidar com o que ele fez. Elisa olhou para ela com um semblante de compaixão. Eu não posso te dizer o que fazer, Camila. Isso é algo que você precisa decidir sozinha. Mas eu posso te pedir uma coisa. Não o abandone ainda. Deixe que ele prove pelo menos que está tentando. Porque, no fundo, ele se arrepende. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Camila enquanto ela se levantava para ir embora. Ela ainda não sabia o que fazer, mas algo estava começando a se desenhar diante de seus olhos. Ela sabia que, por mais que as respostas ainda estivessem obscuras, havia uma possibilidade de recomeço. Ela não sabia se seria possível, mas talvez fosse a única chance que ela teria para entender o homem com quem havia se envolvido. No caminho de volta ao hospital, Camila pensou em tudo o que poderia acontecer a seguir. Ela ainda tinha uma decisão difícil pela frente, mas ela sabia que, fosse qual fosse, teria que ser tomada com coragem e o coração aberto. Mesmo que isso significasse aceitar as falhas e os erros de Leonardo, ela não poderia ignorar o amor que, de alguma forma, ainda existia ali. Camila acordou cedo naquela manhã. O sol mal estava nascendo, e ela já estava de pé, vestindo um casaco leve e se preparando para o encontro mais importante de sua vida. Ela não sabia o que esperar. A promessa de Elisa ainda estava fresca em sua mente, mas agora ela sentia um peso mais profundo. As palavras de Elisa e o que Leonardo havia confessado ecoavam em sua cabeça sem parar. Ele se arrepende, ela dizia. Mas será que ele se arrependeria de verdade? Ela não sabia se deveria acreditar em Elisa. A dor da traição ainda era muito recente. Como podia confiar em Leonardo novamente, depois de tanto tempo e tantas mentiras? Mas, ao mesmo tempo, o que ela sentia por ele ainda era real. E isso lhe dava uma centelha de esperança. Algo que ela não podia simplesmente ignorar. Camila estava prestes a entrar no hospital novamente. O lugar que ela tanto evitara nas últimas semanas agora parecia ser o único espaço onde ela poderia encontrar respostas para suas questões. Ela sentiu a ansiedade apertar seu peito ao passar pelos corredores do hospital. Sabia que Leonardo estava ali, em coma, esperando por ela, embora estivesse distante, inconsciente. Tudo o que ele fazia era lutar por um perdão que ela ainda não sabia se estava pronta para dar. Quando entrou no quarto, o som dos monitores e a quietude de Leonardo no leito a atingiram como uma onda. Ele parecia ser outra pessoa ali, como se estivesse à margem da vida. O homem que ela conhecia e amava, aquele cheio de falhas e erros, estava ali, aparentemente frágil e indefeso. Ele parecia não ser o mesmo, e talvez fosse isso que mais a perturbava. A percepção de que talvez ela estivesse se apaixonando novamente por uma versão dele que nunca havia sido real. A dor de ver Leonardo naquele estado foi quase insuportável, mas Camila não podia mais voltar atrás. Ela se aproximou da cama e pegou sua mão. O toque gelado dela se misturou com o calor de sua própria pele, e ela se viu perdida em pensamentos. Ela estava sozinha com ele naquele momento, e isso a fez refletir sobre tudo o que aconteceu. O tempo de mentira e distância
tinha criado uma barreira que parecia imensa, mas talvez fosse a última chance de ambos de reconstruírem a confiança. Leonardo, ela sussurrou, sentindo a emoção transbordar de seu peito. Eu sei que você se arrepende. Eu sei que você está tentando, mas eu não sei se posso perdoar tudo o que aconteceu. Não sei como seguir em frente, se o tempo que passamos juntos foi construído em mentiras. Não sei se você ainda é o homem que eu conheci. A dor que ela sentia não era apenas por si mesma. Ela também sentia por ele. Como ele poderia se reconstruir depois de tantas escolhas erradas? O homem que ele queria ser nunca seria suficiente para apagar os erros que ele cometera, mas talvez houvesse um caminho para seguir em frente. Talvez a verdade fosse o único caminho para a cura, mas, de qualquer forma, ela precisava que ele se abrisse, que ele fosse honesto com ela. Ele já havia começado a ser honesto com Elisa, mas e com ela? Camila se ajoelhou ao lado da cama de Leonardo, ainda segurando sua mão, e sentiu uma lágrima escorrer por sua face. Ela fechou os olhos, tentando conter a dor, tentando ser forte, mas tudo o que ela queria naquele momento era respostas. Ela precisava delas para tomar sua decisão. Precisava saber se havia algum futuro possível ali. Mas as palavras estavam faltando, e isso a fazia se sentir ainda mais perdida. Ela não sabia por onde começar, mas algo dentro de si lhe dizia para continuar, para não desistir. Talvez, por mais que as mentiras tivessem sido cruéis, ainda havia algo que ela não poderia negar. O amor. Um amor que sobrevivia, mesmo entre todos os erros, mesmo em meio à dor. Ela ainda acreditava que poderia existir algo de bom ali, algo que valesse a pena ser explorado. Talvez ela não pudesse perdoar tudo de uma vez, mas talvez fosse possível dar o primeiro passo. Ela se levantou, enxugando as lágrimas com a manga do casaco, e olhou para Leonardo. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas vou lutar por isso, por você, se for para ser. Eu só preciso saber que você está disposto a lutar também. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. O monitor, que estava em silêncio, começou a bipar suavemente. Camila deu um salto, seu coração disparando. Ela olhou para Leonardo e seus olhos estavam agora abertos. Ele estava respirando de forma mais intensa. Um leve movimento em sua mão. Uma resposta ao toque dela. Leonardo? Ela perguntou, a voz trêmula. Ele piscou, seus olhos ainda nublados, mas havia algo ali. Uma faísca de consciência, uma prova de que ele estava voltando. Ela ficou ali, em choque, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Ele estava voltando para ela. O homem que ela havia perdido e, de certa forma, ainda amava, estava voltando à vida. E talvez isso fosse a segunda chance que ambos precisavam. Mas a dúvida ainda permanecia. Camila sabia que o caminho à frente seria longo e difícil, e as mentiras, as traições e os segredos ainda estavam lá, esperando para serem enfrentados. Mas ela não sabia o que o futuro traria. Só sabia que naquele momento ele havia voltado. E talvez, com o tempo, ambos pudessem encontrar uma maneira de reconstruir o que haviam perdido. O som do bip constante dos monitores ao redor de Leonardo enchia o quarto, e Camila observava atentamente, o coração acelerado. As respirações dele estavam mais fortes agora, e ela sentia uma mistura de alívio e apreensão. Ele estava acordando, mas ainda parecia distante, confuso, como se a linha entre o mundo real e a escuridão do coma fosse tênue demais para ele atravessar. Leonardo, ela sussurrou, sua voz trêmula, mas firme. Você está comigo. Você voltou. Ele tentou abrir os olhos completamente, mas seus movimentos eram fracos. Camila podia ver a luta interna em seu rosto, como se ele estivesse tentando entender onde estava, o que estava acontecendo. Ela segurou sua mão com mais força, sem saber se deveria forçar um diálogo ou dar-lhe mais tempo. O silêncio no quarto era palpável,
quebrado apenas pelos sons do hospital. O tempo parecia passar mais devagar. Camila não sabia quanto tempo havia se passado desde que ele despertou, mas cada segundo parecia um teste para sua paciência e emoções. Ela tinha tantas perguntas, tantas palavras não ditas, tantas coisas que ainda não sabia se poderia perdoar. Mas naquele momento, o que mais queria era vê-lo bem, ver a vida voltar a ele, ver se ele realmente estava ali de volta para ela. Camila, a voz dele era fraca, mas clara. Onde estou? Ela sorriu, mas as lágrimas logo começaram a cair. Era uma alegria contida, porque o futuro ainda estava incerto, mas ele estava ali. Ele estava de volta. Você está no hospital, Leonardo. Você estava em coma. Há 10 anos. Ele parecia confuso, tentando processar as palavras, mas não conseguia. Ele olhou para ela como se estivesse tentando lembrar de algo. Ele parecia se esforçar, mas a memória parecia ter falhado. Camila sentiu um aperto no peito. Será que ele se lembrava dela? Se lembrava de tudo o que havia acontecido? Ela não sabia o que esperar. O medo de que ele não se lembrasse da dor e da traição era aterrador. Você está bem? Ele perguntou, os olhos ainda focados nela, mas com um brilho de incerteza. Eu estou, respondeu ela, tentando controlar as emoções. Eu não sei o que aconteceu com você, Leonardo. Como você foi parar aqui em coma? Mas eu sei uma coisa. Eu não posso mais viver com raiva. Não posso mais viver com o peso do que aconteceu. Ele fechou os olhos por um momento como se tentasse reunir forças para falar novamente. Camila sentiu o coração apertar ao ver a dor no rosto dele. As palavras estavam demorando para sair e ele estava claramente lutando para se lembrar de tudo o que havia acontecido. Eu fui um idiota, ele finalmente disse com a voz rouca. Fui egoísta e te machuquei de uma forma irreparável, Camila. Eu não mereço o seu perdão, mas eu preciso que você saiba que tudo o que eu fiz foi por medo. Medo de te perder, medo do meu próprio fracasso. Eu tentei controlar tudo e acabei perdendo você. A sinceridade na voz de Leonardo fez com que Camila sentisse algo dentro de si se quebrar. Ele estava pedindo desculpas, mas mais do que isso, ele estava explicando o que o motivou a agir de forma tão destrutiva. Camila não sabia como responder a isso. A dor da traição ainda queimava, mas as palavras dele estavam criando uma fissura no muro de gelo que ela havia construído ao seu redor. Eu sei que nada do que você diga agora vai mudar o que aconteceu, disse ela, com a voz tensa, mas sem raiva. Mas você está pedindo desculpas, e eu estou ouvindo. Eu não sei se posso perdoar, mas eu não posso mais viver com raiva. Eu não posso mais me perder nessa dor. Leonardo, ainda fraco e com os olhos fechados, parecia mais vulnerável do que nunca. Ele não estava mais com a arrogância que possuía antes do acidente, antes do coma. A transformação dele era evidente. E isso fez com que Camila sentisse um pouco de esperança, algo que ela não sentia há muito tempo. Ele estava finalmente enfrentando seus erros, finalmente reconhecendo sua culpa. Eu te amo, Camila, disse ele com uma força renovada. Eu sei que eu não mereço que você me ame depois de tudo, mas eu te amo. E se você me der uma chance, eu vou passar o resto da minha vida tentando te fazer feliz. Camila ficou em silêncio por um longo momento. As palavras de Leonardo ecoavam em sua mente, mas ela sabia que ainda havia um caminho longo pela frente. Perdoar não seria fácil, e ela ainda estava cheia de dúvidas. Mas algo em seu coração dizia que talvez essa fosse uma oportunidade para um recomeço. Talvez fosse o momento de finalmente deixar o passado para trás. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Leonardo. Ela respondeu finalmente, com os olhos marejados. Mas eu estou disposta a tentar. Para nós, para o que nós fomos um dia, e para o que podemos ser. Leonardo sorriu com os olhos,
mesmo que sua expressão ainda estivesse cheia de dor. Camila sentiu o peso que havia carregado por tanto tempo começar a diminuir, ainda que de forma gradual. A caminhada à frente não seria fácil, mas havia uma chance agora. Uma chance de reconstruir a confiança, de curar as feridas que o tempo e as escolhas haviam causado. Ela sabia que a jornada deles juntos estava longe de terminar, mas naquele momento ela sentia algo que não sentia há anos: esperança.